Graça e paz. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E aí, será que a igreja é arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Jesus volta de maneira visível ou invisível? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo, nesse estudo. Eu quero começar lendo alguns textos de Apocalipse aqui, falando sobre as trombetas. Apocalipse 8:2 diz: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. No versículo 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então esses 7 anjos recebem as trombetas de Deus. A trombeta é de Deus e Deus dá elas para os anjos tocarem. Isso é importante saber para daqui a pouco entender melhor outro texto. Apocalipse 10, do 5 ao 7 diz: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então são 7 anjos que tocam as trombetas, e nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus, que já foi anunciado pelos profetas. Já está na Escritura esse mistério. E a gente vai ver que quando o 7º anjo toca a trombeta, está escrito em Apocalipse 11, 15 a 19 o que acontece. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, quando o 7º anjo toca a trombeta, se cumpre esse mistério, né? E aqui vai falar: o reino do mundo se torna do Senhor e do seu Cristo, e ele passa a reinar, né? Ele não estava reinando até então. Então ele assume o poder dele para reinar sobre a terra, sobre as nações, juntamente com a sua igreja. É o que a gente vai ver. É o que está escrito aqui: assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Até então ele estava ali à direita de Deus, como sumo sacerdote, intercedendo pelo seu povo, fazendo a sua função de sumo sacerdote. E aqui vai dizer também, né? Chegou, porém, a tua ira. Na hora que toca a 7ª trombeta, vem o dia da ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, ou seja, ressurreição dos mortos, ressurreição dos santos, porque está aqui, ó, para se dar ao galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Corpo de Cristo. A igreja. E fala da Arca da Aliança aqui nos remetendo aqui ao dia da expiação, né? Que era a 6ª festa ali das 7 festas. Então, aqui quando toca a 7ª trombeta, já fala, né? Ele assume o poder dele, passa a reinar, vem a ira de Deus contra os inimigos, e o tempo para julgar os mortos, para ressuscitar os santos, para galardoar os santos. E falando sobre as festas, né? A primeira festa é a Páscoa, a segunda é os pães ázimos, a terceira é as primícias, a quarta é Pentecostes, a quinta é a festa das trombetas, a sexta é o dia da expiação,
E a sétima são a festa dos tabernáculos. Então tem uma cronologia aqui, né? Aqui eu vou falar só das trombetas e de expiação, né? E tabernáculos. Primeiro é a festa das trombetas, que acontecia ali no mês 7, na lei, né? Ia do dia 1 até o dia 10. No dia 10 era o dia da expiação, que o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados do povo, por ele próprio, né? Por sua casa e por todo Israel. E só depois do dia da expiação, ali do dia 15 até o dia 21, que era a festa dos tabernáculos, né? Que era o povo se alegrava por 7 dias. Então, primeiro é trombetas, que é uma preparação para o dia da expiação. No dia da expiação, o sumo sacerdote faz a expiação pelos pecados e o povo fica esperando ele sair do santuário para depois ir para a festa dos tabernáculos. Então, isso era na lei, a sombra, e na realidade agora a festa das trombetas seria ali o toque das 7 trombetas que acontece na última semana de Daniel, preparando, despertando a igreja para arrependimento, para preparar para o dia da expiação, que é o dia da volta do Senhor, quando ele sai do santuário celestial para levar o seu povo para os tabernáculos, que é para instituir o seu reino. Então, a realidade das festas é isso. É claro que eu falei bem resumido essas 3 últimas festas, né? Só para ter uma noção. Em 1 Coríntios 15, que vai falar da ressurreição também, ali do versículo 20 ao 23, diz: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, já apontando para os que vão ressuscitar semelhante a ele na sua vinda, que é no último dia. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui fala da ressurreição de Cristo, ressuscitou glorificado, e depois os que são de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja, que vai ressuscitar no dia da volta, na vinda de Cristo. E continuando no mesmo capítulo, do versículo 50 a 55, diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então esse mistério aqui que Paulo fala está relacionado à ressurreição, à glorificação. É o mesmo que diz lá em Apocalipse 10, no toque da 7ª trombeta vai se cumprir o mistério que foi anunciado aos profetas. É o mesmo assunto aqui tratado. E vai falar, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então perceba que aqui vai falar de transformação dos corpos e de ressurreição, para ressuscitar incorruptível e ser transformado. Não está falando que o arrebatamento vai ser um piscar de olhos. Está falando que a transformação do corpo vai ser no abrir e fechar de olhos. Primeiro tem a ressurreição, e aí a glorificação que acontece no abrir e fechar de olhos. É transformados, não é arrebatados aqui. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade,
então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então aqui vai falar que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, né? Como assim carne e sangue não herdam o reino de Deus? Não herda nesse atual estado de corruptibilidade que a gente vive, que nós ainda habitamos nesse corpo pecaminoso, apesar de termos já o Espírito Santo, mas que no ressoar da última trombeta, que é a sétima, é o mesmo que foi falado ali em Apocalipse, vai ter a transformação, mas primeiro tem que ter acontece a ressurreição dos mortos, que os mortos ressuscitam incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos, a igreja que estiver viva nesse período, vai ser transformado também, para ser arrebatado juntamente com os que ressuscitaram. Porque é necessário que esse corpo seja revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Então, quando o nosso corpo for revestido de incorruptibilidade e imortalidade, então a gente vai poder herdar o reino de Deus, a gente vai estar glorificado. E é só na ressurreição que a igreja vence a morte. Porque fala, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, tua vitória? Onde está o Hades, o teu aguilhão? O Hades, essa palavra aqui significa o mundo dos mortos. As almas dos santos que já morreram ainda estão presos lá no Hades, né? Claro que está no seio de Abraão, ali no paraíso. Mas na última trombeta, as almas saem dali, assumem os corpos novamente, são glorificados. Então a igreja vence a morte no ressoar da última trombeta. É esse o mistério. E essa profecia aqui é que está lá em Oséias 13, do 12 ao 14. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão, ele é filho insensato porque é tempo e não sai a luz ao abrir-se da madre. E eu os remirei do poder do inferno, Sheol, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então Paulo ele vai citar essa profecia aqui, né, que está lá em Oséias. Está falando de Efraim aqui, representando os gentios que fazem parte da igreja. Para quem conhece as duas casas de Israel. E o Sheol aqui traduziram como inferno, mas Sheol, no original é Sheol, né, que também significa mundo dos mortos. E tem palavras que ali no Novo Testamento, em grego, traduziram como morte ou inferno, que significa Hades, que é mundo dos mortos também. Então Sheol e Hades se refere à mesma coisa, mundo dos mortos. Em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, é importante esse texto também, vai falar do arrebatamento e vai falar da ressurreição também. E vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esse é o texto que fala de arrebatamento, né? Seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Só que para acontecer o arrebatamento, acontece algo antes. Vai falar, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, dia da volta de Jesus, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Essa trombeta é a mesma que a sétima trombeta, a última trombeta, porque, lembra, a trombeta é de Deus, que ele deu para o anjo tocar.
Então é a mesma última trombeta e a sétima que toca, que é o mesmo evento. Então toca a última trombeta, o Senhor Jesus desce dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, os santos que já morreram, a igreja que já morreu, e os que estão vivos, ali no final da grande tribulação, os que ficarmos, né? Seremos arrebatados juntamente com eles. Então primeiro tem que tocar a última trombeta, o Senhor descer dos céus, tem que ter a primeira ressurreição, a ressurreição da igreja, e a ressurreição, havendo a ressurreição, tem a glorificação, tanto dos que ressuscitaram quanto dos que estão vivos. E depois da glorificação é que acontece o arrebatamento. E o arrebatamento não é para ir para o céu, é para se encontrar com o Senhor nos ares, entre nuvens. Ou seja, o Senhor estava no céu, desceu entre nuvens ali, houve a ressurreição dos mortos e a glorificação da igreja, e se encontra com o Senhor que está entre nuvens, ali nos ares. Não vai para o céu direto, morar no céu. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aonde estará para sempre com o Senhor? A gente vai ver que o Senhor vem para reinar sobre a terra, nas profecias. Vou comentar um pouco sobre isso também aqui. A ressurreição é no último dia. Então ali a gente viu que está falando da sétima trombeta, de ressurreição dos santos, na vinda do Senhor, para ter o arrebatamento. E a gente vê que a ressurreição ela acontece no último dia, que é o dia do Senhor, que é no final da grande tribulação. Em João 6, do 39 a 40, diz: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum o perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em João 11 também vai falar, Jesus falando com Marta, irmã de Lázaro, 23 a 26. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então, para ter arrebatamento tem que ter ressurreição e glorificação. E a ressurreição é no último dia. É quando o Senhor volta, ali na última trombeta. E ele ressuscita aqueles que são dele, o corpo de Cristo, a igreja. Isso é no final da grande tribulação. É quando o Senhor Jesus assume o poder dele para reinar sobre os reinos do mundo. E a volta de Jesus é no último dia. E é visível para todos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 9 ao 11, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, dos discípulos, dos apóstolos ali também, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como os viste subir. Então aqui, em Atos capítulo 1, fala de Jesus depois de ressuscitar dos mortos, glorificado, que ele ficou ainda 40 dias ali com seus discípulos, falando do reino. Ele fala para eles aguardarem em Jerusalém. Daqui 10 dias era o Pentecostes, né? E enquanto ele estava falando com os discípulos, Jesus falou, né? Estava conversando ali. E os discípulos viram ele subir ali, sendo elevado entre nuvens.
Eles estavam vendo. Depois aparece 2 anjos, né? Depois que Jesus é encoberto ali, e os anjos explicam: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Ou seja, os discípulos viram Jesus visivelmente ali subindo e sendo encoberto pelas nuvens, e os anjos falam ali: esse mesmo Jesus vai voltar da mesma forma que vocês viram ele subir. Vocês viram ele subir e as nuvens encobrir ele, e ele vai voltar visivelmente entre nuvens. Então, não faria sentido eles começarem a ensinar que Jesus voltaria de forma invisível para arrebatar a igreja secretamente. E Apocalipse 1,7 vai dizer também: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Mesma coisa, ele vem com as nuvens, e todos vão ver. Ele não vem de forma secreta, ele não vem invisível. A igreja não é arrebatada de forma secreta. Ele se manifesta. 1 João 2:28 diz: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então aqui fala de permanecer em Cristo, para que quando ele se manifestar na sua vinda, então o Senhor se manifesta na sua vinda, no último dia, no dia do Senhor, para ressuscitar e arrebatar a igreja. A igreja glorificada e ser arrebatada, né? 1 João também, continuando ali no capítulo 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, quando ele se manifestar no último dia, no toque da 7ª trombeta, nós seremos glorificados e seremos semelhantes a ele. Teremos o corpo glorificado igual a de Jesus. Colossenses 3,4 também diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, quando o Senhor se manifestar no último dia, a igreja vai se manifestar com ele em glória. Não vai ser nada secreto isso aqui. Mateus 24:29-31 diz também, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui fala que a volta de Jesus e o arrebatamento, né, que vai ser feito pelos anjos, acontece depois da tribulação daqueles dias. Então é depois da grande tribulação, quando o sol escurece, a lua não dá claridade, as estrelas caem, os poderes do céu são abalados, o céu se enrola como pergaminho. E aí aparece o sinal do Filho do Homem. Eles vão ver ele vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória, não vai ser nada secreto, vai vir com seus anjos. E ele vai enviar os seus anjos. Então quando ele vem, tem a ressurreição e a glorificação da igreja, e após isso ele envia os anjos para recolher os escolhidos dele, da igreja, que vai se encontrar com ele nos ares. Então é o mesmo evento que foi falado ali nos outros textos anteriores. Então não tem como haver arrebatamento sem que primeiro haja a ressurreição dos santos, que é a primeira ressurreição. A gente vai ver que tem 2 ressurreições lá em Apocalipse 20. E isso só acontece na vinda de Jesus, que é no último dia após a grande tribulação, que é o dia do Senhor. E a volta de Jesus é visível para todos.
E o arrebatamento não é invisível, e não é para ir para o céu, mas para se encontrar com o Senhor nos ares, para a partir disso batalhar pelos reinos da terra, destruindo os exércitos do anticristo, porque a igreja vai reinar junto com Jesus na terra, no reino milenar. Então tem uma sequência de eventos aí, né? Toca a sétima trombeta, o Senhor volta, ressuscita a igreja, glorifica a igreja, envia os seus anjos para arrebatar, para se encontrar com ele nos ares, e a partir daí tomar posse dos reinos do mundo e reinar sobre a terra. Então falei que Jesus volta aqui no final da grande tribulação, está escrito aqui, logo após a tribulação daqueles dias. A igreja ainda está na grande tribulação, que ela vai passar pela grande tribulação. E eu vou falar sobre isso agora, a igreja na grande tribulação. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 ao 10. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então aqui Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele vai falar, né, que essa igreja é um exemplo de fé e de amor. É uma igreja fiel, mas que está passando por perseguições e tribulações. Ou seja, ele está falando isso num contexto de grande tribulação. E vai falar disso aqui já apontando para a grande tribulação que vai acontecer na última semana de Daniel. Que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ou seja, essa tribulação que eles passavam aqui, que toda a igreja passou, aponta para a grande tribulação no final, que a igreja vai passar por ela. E ele vai dizer, né? Se de fato é justo para com Deus que lhe deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele vai falar que aqueles que estão sofrendo tribulação, a igreja que está sendo atribulada, o Senhor vai pagar, vai dar em paga a tribulação os que estão perseguindo a igreja. E alívio. E vocês que estão sendo atribulados vão ter alívio. Quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Aqui já está falando da volta de Jesus, no final da grande tribulação. Ele vai se manifestar com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, a volta do Senhor não é invisível. Ele vem com seus anjos, vem com fogo, para exercer vingança contra os inimigos e para dar alívio à igreja que está sendo atribulada. E esses inimigos sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, no dia do Senhor, o último dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E na mesma carta ele vai falar mais sobre esse assunto também, né? Ele vai dizer ali no capítulo 2, do 1 ao 6, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então aqui ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Porque tinham pessoas ali que estavam achando que Jesus já tinha voltado, que estavam passando por tribulação, que Jesus já tinha voltado.
Tinha gente ensinando errado isso, mas ele vai falar, né? Que ele vai associar a vinda do Senhor com a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento da igreja, para se encontrar com ele nos ares. E isso só acontece no dia do Senhor, no último dia. Então essas três coisas aqui é o mesmo evento. A vinda do Senhor, reunião com ele, arrebatamento, é no dia do Senhor. É no último dia. É o mesmo evento. E ele vai prosseguir dizendo: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente a ocasião própria. Então, antes do dia do Senhor, da vinda dele, nossa reunião com ele, acontece algo antes. Primeiro tem que vir a apostasia, que é o abandono da fé, que pessoas vão apostatar da fé, e será revelado o homem da iniquidade, aqui falando do anticristo, o filho da perdição, que vai iniciar a grande tribulação, vai perseguir a igreja nesse período. Então, antes que tenha o arrebatamento, primeiro tem que vir a apostasia e o homem da iniquidade tem que ser revelado. E tem que ter perseguição. E só no final da grande tribulação que o Senhor volta e há a ressurreição ali na sétima trombeta, a glorificação e o arrebatamento. E aqui ele fala do anticristo, né? E isso está lá em Daniel 7, falando do chifre pequeno. Daniel 7, 21 a 22. Eu olhava e que este chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra ele. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então este chifre pequeno, que representa o homem da iniquidade, que é o anticristo, ele vai guerrear contra os santos, ele vai perseguir os santos, vai perseguir a igreja e vai prevalecer contra eles. E só depois que ele perseguir, a gente vê que é por 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, é o mesmo período aí, formas diferentes de falar do mesmo período, tempos e metade de um tempo. Só depois desse período de perseguição aos santos é que vem um ancião de dias, que o Senhor Jesus volta e faz justiça aos santos. E só depois que reina, que passa a reinar e possui o reino. No mesmo capítulo, do 25 ao 27, diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, esse chifre pequeno, esse homem da iniquidade, esse anticristo. Magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então aqui fala a mesma coisa. O anticristo ele vai perseguir os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues na mão dele, né? E vai ter essa perseguição por 2 tempos e metade de um tempo. 3 tempos e meio, que se refere a 3 anos e meio. Um tempo aqui significa 1 ano. 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo é 6 meses. Mas depois o Senhor volta e faz justiça aos santos, estabelece o tribunal para julgar ele, o anticristo, e só então os santos, a igreja, recebe o reino debaixo de todo o céu. Então são os reinos do mundo, como fala lá em Apocalipse 11, né? O Senhor Jesus passa a reinar
juntamente com a sua igreja, debaixo de todo o céu. Então, quando o Senhor Jesus volta, não é para levar a igreja para ir morar no céu, é para reinar com a sua igreja sobre a terra. Depois que ela foi arrebatada e que julgou a besta e o falso profeta, os exércitos do anticristo, é que recebe a terra por herança e reina sobre as nações. Apocalipse 13 vai falar da besta também, que vai agir. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então essa besta que emerge do mar, aqui é a besta do mar, ela representa esse reino, esse império que vai agir nesse período final, né? E que o anticristo vai estar liderando esse império nesse período, né? E ela recebe autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, falando a mesma coisa aqui. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que nem foi dito lá em Daniel, vai perseguir os santos e vencer. Ele vai prevalecer contra os santos. Corpo de Cristo, a igreja. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, nesse período que a besta vai agir de 42 meses, que vai pelejar contra os santos e vencer, fala aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Aqui que vai ser a última prova para a igreja. Em Lucas 21 vai falar também do período da grande tribulação. E aí vai falar, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui Jesus estava falando com os apóstolos, discípulos dele, representando a igreja, e ele vai falar, né, que nação se levantará contra nação, reino contra reino, eles vão ser entregues às autoridades para testemunhar, e vai falar que Jerusalém vai ser cercada de exércitos. Quando Jerusalém for cercada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então, um sinal que inicia a grande tribulação é a manifestação do anticristo e Jerusalém cercada de exércitos. E vai falar de sinais nos sols, nas estrelas, na lua. E vai falar quando começar a acontecer essas coisas, erguer a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, não significa que já foi arrebatado, porque o arrebatamento é no final destas coisas, no final da grande tribulação. E aqui fala em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o dia da redenção é o último dia, é o dia do Senhor, no toque da 7ª trombeta, no final da grande tribulação. É o que ele falou aqui, né? Quando começar a acontecer essas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em Daniel 12, vai dizer também do 1 ao 2, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então aqui é Daniel 12, continuação do que estava sendo dito no capítulo anterior, de Daniel 11, falando ali do homem vil, do anticristo, o que ele vai fazer, e que nesse tempo de tribulação, haverá tempo de angústia. Aqui fala do tempo da grande tribulação, tempo de aflição, que são os 42 meses, que são os 3 anos e meio, 1260 dias. É algo que nunca houve nesse tempo de angústia, até que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E esse livro aqui é o livro da vida, é onde estão os nomes dos filhos de Deus, do corpo de Cristo, dos eleitos da graça. E vai falar, né, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então fala que no final desse tempo de angústia vai ter salvação para aqueles que estão no livro, e vai falar da ressurreição. É a primeira ressurreição, que é no dia do Senhor, que tem a ressurreição da igreja e a glorificação para ter o arrebatamento. E outros para vergonha e horror eterno. Isso significa que esses que não foram ressuscitados na primeira ressurreição vão ressuscitar na segunda, aqueles eleitos que não venceram, que não foram fiéis ao Senhor, que apostataram da fé, que eram para ressuscitar nessa ressurreição, na primeira, mas porque tiveram seus nomes apagados do livro da vida, vão ressuscitar na segunda, mas não para a vida eterna, mas para a vergonha e horror eterno. E vai falar, né? A Bíblia vai falar das duas ressurreições. Em João 5, 28 a 29, Jesus diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então aqui o Senhor fala de duas ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo, né? Os que praticaram o bem para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo, que é a segunda. E é isso que a gente vai ver em Apocalipse 20. Apocalipse 20, do 1 ao 6, diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, na volta do Senhor Jesus, ali no final da grande tribulação, no dia do Senhor, no toque da última trombeta, o diabo vai ser preso no abismo e vai ficar lá 1000 anos para que ele não engane mais as nações. Os demônios também vão ser presos. Mas vai falar, né, que depois disso, dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aí vai falar daqueles que receberam autoridade de julgar, as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então vai falar de uma característica da morte da grande tribulação, né, dos santos na grande tribulação, que eles foram decapitados. Então mostra o que a besta vai fazer. Não todos vão ser martirizados, mas parte da igreja vai. Daqueles que testemunharam, que
que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a marca, nem na mão e na fronte. Eles vão viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. E aqui fala da primeira ressurreição. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição é para os que são bem-aventurados. É aqueles que são chamados para ser rei sacerdote e venceram, né? Perseveraram até o fim na fé. E vão reinar com Cristo 1000 anos. Mas tem uma parte que não ressuscita, eles vão ressuscitar depois dos 1000 anos. E vai dizer aqui, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, que é o reino milenar de Cristo, juntamente com a sua igreja na terra, reinando sobre as nações, sobre os povos que não fazem parte da igreja, porque no reino de Deus não vai ter só a igreja. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, quando se completa os 1000 anos do reinado de Cristo, aqui na terra, Satanás é solto para enganar as nações. Não vai enganar a igreja, porque a igreja está glorificada. É para testar os povos, não é para testar a igreja aqui. E a prova de que o reino é na terra é que vai falar, né, as nações que há nos 4 cantos da terra. Não é no céu isso aqui. E muitos vão ser enganados. E eles vão marchar pela superfície da terra e vai sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida que é Jerusalém. Eles vão com a intenção de fazer guerra ali, mas não vai ter guerra, porque durante o reino milenar as nações não aprenderão mais a guerra, como diz em Isaías capítulo 2. E o Senhor vai destruir eles com fogo. E o diabo vai ser lançado ao lago de fogo. E após acontecer isso, é que tem o juízo do trono branco, que é onde acontece a segunda ressurreição, ou ressurreição universal. E vai dizer, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui, no juízo do trono branco, vai ter a outra ressurreição, que é a última, né? Que é a segunda, chamada também de ressurreição universal. Após os 1000 anos, após o reinado de Cristo. E todos esses que vão ser julgados aqui, vão ser julgados pelo que está anotado nos livros, né? Abriram-se livros, perceba que está no plural aqui, né? Só que também vai abrir um livro, o livro da vida, que vai ser aberto. E por quê? Porque na segunda ressurreição vão ser julgados os povos, aqueles que não são eleitos, que é a criação de Deus, e vai ser julgado eleitos que foram reprovados, que tiveram seu nome riscado do livro da vida, porque apostataram da fé. Então, o eleito que não faz parte da primeira ressurreição, que não vence, em vez de ele ressuscitar na primeira ressurreição, ele ressuscita na segunda para ser condenado.
porque ele teve o seu nome riscado do livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, um por um, né? Conforme que se achava escrito nos livros. Mas nem todos que ressuscitarem aqui vão ser condenados, porque vai ter um julgamento, e num julgamento tem a absolvição e tem a condenação. Os não eleitos que se arrependeram, que creram em Cristo, que se arrependeram de suas obras, que viram as obras da igreja e se arrependeram com isso, eles vão ser salvos, eles não farão parte da igreja, mas eles vão entrar no reino de Deus, como povos, como nações que vão ser governadas pela igreja. Só que aqueles que tiveram o nome riscado do livro da vida, os eleitos, esses vão ser condenados. E tanto a morte como o mundo dos mortos vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui está falando dos eleitos reprovados, né? Não estou falando de todos que vai acontecer isso. Aqueles que não estão no livro da vida, que são povos, eles vão ser julgados pelo livro das obras. E dependendo de suas obras, eles podem ser absolvidos ou condenados. Mas aquele que é eleito e teve o seu nome riscado do livro da vida, ele será condenado. Em 1 Coríntios 15, 25 a 28 diz: porque convém que ele reine, Jesus, o Filho de Deus, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E aqui vai falar, nesse capítulo, vai falar da volta de Cristo, da ressurreição, da glorificação da igreja, e vai falar de um período que ele vai reinar, que vai falar do reino milenar aqui, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui fala que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho, e tem um período que o Filho tem que reinar, que é o período dos 1000 anos, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés dele. E depois dos 1000 anos, o último inimigo a ser destruído é a morte, que nem fala na segunda ressurreição, depois do julgamento. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E vai falar, né, que primeiro Jesus reina por um período, até que todas as coisas estejam sujeitas, e depois que ele vence todos os inimigos, o Filho de Deus, ele passa todas as coisas para o Pai. Depois do reino milenar, depois do juízo do trono branco. Em Apocalipse 21 vai falar da descida do Pai para a terra e da nova Jerusalém, né? Apocalipse 21, do ao 4 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso aqui é depois do trono branco. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, depois que tudo for julgado, depois do milênio, depois do juízo do trono branco, o próprio Deus Pai, ele desce para a terra e habita com os homens. E a nova Jerusalém desce junto com ele. E aqui já mostra o reino eterno, né? Após o milênio. Então a nova Jerusalém ela só desce depois do reino milenar, depois que tudo for julgado
e toda a terra for purificada. E aqui diz que Deus habitará com eles, serão povos de Deus, e o próprio Deus Pai estará com eles. Amém, irmãos? Esse é o estudo. Espero que possa ter edificado. Se você gostou, deixa um like, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal. Deus te abençoe.